para mim, a Vânia falou que o dela é depois do almoço, o meu é depois dela, né? Então fica mais difícil ainda. Mas tudo bem. Eu vou falar um pouco sobre como perseverar. A gente aprendeu tantas coisas nesse fim de semana. A gente está indo para casa com o coração cheio de coisas boas para a gente digerir. Mas alguma coisa acontece que alguns filhos de Deus permanecem e outros que vão embora. E por que que isso acontece? Por que será que depois de um encontro desse, amanhã, algumas pessoas esquecem ou não sabem o que vão fazer com tantas coisas que o coração está cheio? Porque é bom a gente escutar que nós temos um Deus que cura, salva e liberta. Mas o que fez a mim, há 23 anos dentro da igreja, a permanecer na igreja desde o primeiro dia que o Sérgio Garfo falou para mim assim: vem conhecer uma coisa nova, e eu fui. A Vânia falando assim: aquele que tem um encontro com Deus, quando tem verdadeiramente um encontro, tem vontade de falar esse Deus. O Sérgio me encontrou na rua, que a gente era das noitadas, né? A gente era do Baixo Gávea. Você também é. Conheço o Sérgio, meu marido, há muitos anos. Depois que Jesus, graças a Deus, Jesus curou a mim e a ele para poder a gente casar, né? Amém. Então, o Sérgio falou para mim e eu fui ver o que era. Que nem vocês. Mas alguma coisa me prendeu, um nó que me prendeu junto a Jesus, que todas as vezes que eu quis sair, alguma coisa me prendia novamente. O que é isso? Além do amor que eu senti pela primeira vez por alguém, me senti tão amada, mas eu tinha que fazer alguma coisa para que aquela alegria e aquela fé que eu vi no primeiro grupo de oração que eu fui lá no Pecado Lavado e na primeira vigília, eu tinha que fazer alguma coisa para que aquilo não se perdesse. Porque a gente nasce para uma vida nova. E o que a gente tem que fazer para não desanimar? Já que a gente daqui a pouco vai pedir o fruto da alegria que a Vânia falou, que é do ânimo. É a comunidade. É a perseverança na comunidade. E vamos pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos, versículo 2, do 42 ao 44. Eu queria que alguém lesse. Tem que vir no microfone e ler, tá? Para sair na gravação lá. Atos 2, versículo 42. E Demauro, estão pedindo a sua presença ao microfone. 42 ao 44. Virtudes dos primeiros cristãos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um.
unidos em coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Palavra do Senhor. Então começa aí. Para não cair, tem que se congregar. Tem que ficar perseverando junto com os irmãos em algum lugar. É a comunidade, a igreja. E a igreja, ela te dá muitas coisas que te fazem de perseverar. O grupo de oração é um, a comunidade é outra, os serviços na paróquia e a missa, que te faz perseverar. Mas aqueles, como foi falado desde ontem, que são tocados profundamente por Deus, eles querem sempre algo mais. É como que se você acabou de ganhar um presente e você fica tão grato. Deus mudou a sua vida, Deus te deu uma vida nova, o que eu posso fazer por Ele? Vivendo em comunidade, né, ali na igreja, perseverando na igreja, você vai fazer alguma coisa pelo outro, porque você vai sentir essa necessidade. Os que se converteram naquela manhã de Pentecostes e receberam o Espírito Santo, segundo a promessa, congregaram-se em comunidade, porque era a única forma de perseverar na vida nova. Se não nos congregarmos, não conseguiremos perseverar. Isso é fato, isso é realidade. Eu e o Dudu, sempre no final do ano a gente se reúne e a gente tenta avaliar o ano, como é que foi. E volta e meia, por tristeza nossa, cadê o fulano? Aí a gente liga, procura, não está mais. Não está mais aqui, não está mais ali, não está em lugar nenhum. Por causa disso aqui. Eu tentei pegar, tinha um mais bonitinho. O que aconteceu com esse galho aqui? Por quê? Porque o quê? Só porque não foi regado? Não, estava chovendo, ele está meio molhado. Porque foi tirado da árvore. Alguém quer ficar assim? Pois é. Sinto muito. Aquele que fica longe da árvore vai ficar seco. E o seco significa vai cair de novo. E quando cai, cai feio. Jesus te chama hoje, chama a mim. Vem comigo. Todos aqueles que se separam da árvore vão secar. E seca, tá ali. Tem vários, né? Tudo seco. Agora, se a gente olhar para lá, não tá, né? Ah lá, tá verde. Porque tá na raiz. A raiz da sua vida e da minha é Jesus. Não adianta debater. Eu dei aula de ciências ano passado, né? E existe umas mariposas. Como é que chama as mariposas? Monarcas. As mariposas monarcas, no inverno, elas saem do Canadá e vão para o México. Elas voam para o México. Enquanto elas estão voando, elas estão cada uma voando do seu jeito. Quando começa a anoitecer, elas vão pousar em algum lugar. E as mariposas monarcas, eu procurei de tudo ontem para poder achar uma foto, mas eu não consegui achar. Elas ficam todas juntinhas por causa do inverno. Aquela mariposa que fica fora do grupo morre congelada. Alguém quer ficar congelado? Fica junto. Fica junto da comunidade. Quando a gente fala de vida nova,
Eu também falo isso para os meus alunos. Agora, então, que eu estou com os pequenininhos, um desafio para a minha carreira, só Deus, né? Eu converso com as minhas colegas professoras aqui, a Cláudia hoje vai me dar aí uma ajuda. Eu sempre conto para os meus alunos, principalmente aqueles que são muito brigões. Existe dentro de você 2 lobos, o lobo bom e o lobo mau. Aí eu conto para que o lobo bom é aquele que você ajuda o seu amiguinho no dever, que você divide o lanche, que a gente tem esse negócio de dividir lanche, né? Divide o lanche, copia para o colega quando ele está atrasado. E tem o lobo mau, que é o que vai bater, é o que agride. Aí o pequeno sempre fala para mim assim: como é que eu sei quando que um é um e o outro é outro? Eu falei: depende de como você alimenta esse lobo. Se você faz muito carinho, se você dá muito amor, você está alimentando o lobo bom. Mas se você briga, fala palavrão, se você xinga, se você mente, você está alimentando o lobo mau. Aí eles falam: eu não quero o lobo mau. Eu falei: nem eu. Dentro de você tem os 2. Só que no nosso caso, não é bater e dividir lanche, é pecado. Ou desce e vai aí eternamente lá embaixo, ou você começa a subir o degrau da santidade. E para subir o degrau da santidade, tem que parar de alimentar o lobo mau que está dentro da gente, que é o homem velho. Que é o homem velho. Não alimenta, não brinca, porque quando alimentado sai de baixo, vai fazer muita besteira. E a comunidade, quando você está agregado na comunidade, o Espírito Santo, ele fala claramente: não vai, não faça isso. Ele te ajuda nesses momentos difíceis. Porque se você está afastado, você tem mais condições de secar. E não é o Espírito Santo que sai de dentro de você, nem Deus que deixa de escutar você. Somos nós que nos separamos do amor de Deus. E nós, infelizmente, o pecado lavado tem 23 anos, já vimos muito virar as costas para Jesus. E a gente ainda corre atrás. Mas a pessoa, eu só largo a pessoa, o Sérgio morre de rir comigo. Eu só largo a pessoa quando a pessoa fala assim: então fala que você não quer Jesus. E enquanto a pessoa não fala, teve uma que falou. Eu falei: então acaba aqui a minha missão com você. Quando você quiser ir de volta, você me chama. É sério, porque o Senhor, ele precisa de guerreiro. Não está precisando de molenga, não. Molenga está cheio. Está precisando daquele que a Vânia estava falando, de renunciar, de ter essa vida nova, de querer essa coisa boa que o Senhor dá, que é o Espírito Santo, é a paz. A gente vai ter um monte de tribulação, a gente tem um monte. Eu e Sérgio, a gente está passando por muitas tribulações. Mas a gente não deixa de fazer nada do que o Senhor confiou para nós. A gente chora, joelha, faz jejum, vamos lá, ele me anima, eu animo ele. Mas a gente não pode desistir. Porque se não fosse o Senhor, há 20 anos atrás eu não estaria aqui. Eu nem sei onde que eu estaria. Deus, não gosto nem de pensar. E eu sou casada com um milagre. E assim, e a gente sempre fala, dá para falar, né? E a gente sempre fala, eu e ele, que ai da gente se não é a comunidade, se não é a missa semanal, diária quando dá, se não é o grupo de oração, se não é a leitura da Bíblia, se não é a confissão. O padre agora me cobrou, teve uma pessoa que me procurou e você ainda não botou ela na lista. Eu falei: eu botei. Já vai, é a Regina. Cadê a Regina? Regina, não esqueci de você não. Ela tá lá já com ele, olha lá, ela já pegou ele. Isso mesmo. Eu sei, Mariazinha, eu não esqueci de você não. Então,
nascemos para a nova vida pela graça de Deus, mas só podemos crescer até a estatura de Cristo, na igreja, onde Deus nos oferece os meios para o crescimento. Aonde você está colocando a sua fé? E em quem você está colocando a sua fé? A igreja, ela te dá meios para isso. Depois nós vamos ler uma outra palavra que fala disso. Deus já nos salvou há 2.000 anos. Todavia precisamos que a luz da salvação chegue até nós. Mas como fazer até nós nos méritos de morte e ressurreição de Jesus? Bom, a vida em comunidade, ela tem 4 passos na vida em comunidade. Lá você ora, você estuda a palavra, você evangeliza e você cresce nos dons carismáticos que a Vânia acabou de falar. É na palavra. É claro que não pensa que é fácil, nem para mim, nem para o Dudu, nem para ninguém. Há 23 anos, semanalmente indo a um grupo. Mas não é porque somos heróis. Não é. Nem pense. É pelo amor. Pelo amor de alguém que no meio de uma multidão pensou você. Falou, eu quero você. Por isso que a gente gosta de falar, ninguém vem à toa aqui. Mas a minha amiga que me chamou, antes Deus queria que você estivesse aqui. Saiba disso. E quando a gente vem, tem que abrir o coração para tudo isso que está sendo falado. Porque aconteceu isso comigo. Num dia, na primeira vigília que eu participei, que o nosso grupo fazia até às 6 da manhã, o pessoal falou para mim. Eu falei, mas eu não estou sentindo nada disso que vocês estão sentindo. Abre o coração. E me levaram para o sacrário. E lá me falaram, ele salva, cura e liberta. Abre o coração que você vai sentir ele. Não é nem sentir, é crer. Crer através da sua fé, por mínima que seja. E na comunidade, por que a gente precisa da comunidade? Para orar. O apoio mútuo. A oração dos demais edifica a nossa. Por que a gente sempre bate na tecla? Dá o testemunho. Vem falar do que Deus está fazendo na sua vida, porque levanta o ânimo do outro. Levanta a fé e a esperança do outro. Isso é importante. Eu fui gravar o programa de hoje, que a gente teve que gravar, porque hoje a gente não consegue chegar lá na rádio, né? Então eu, Dudu e Sérgio fomos lá. E quando eu cheguei, a gente estava trabalhando uma passagem, que vocês vão escutar o programa, né? Que vocês vão ver qual é, de Hebreus. E eu estava vendo o que o Dudu estava lendo, e do lado estava uma passagem que a gente não ia trabalhar. Serviu para mim. Ali, naquele momento, a minha esperança se acendeu novamente. Porque estávamos unidos. O Dudu já tinha falado, nós vamos trabalhar a palavra tal. Então eu já tinha lido a palavra. Mas na hora que eu estava esperando o Sérgio acabar de ler, que eu fui ver, eu falei, meu Deus, eu tinha que ter vindo aqui hoje. O Dudu tinha que ter falado que era essa palavra, não era aquela que a gente ia trabalhar, mas eu li. Isso é comunidade. Que a gente estava a serviço, evangelizando, lá na usina, um lugar lá, numa gravação lá, para a gente poder fazer o serviço de Deus. A melhor oração comunitária é a Eucaristia. Eu fiquei tão feliz, eu falei com o Padre Hugo, a lista está cheia. Ele, que bom. Eu falei, eu também acho. A confissão é libertação. Quando o padre, quando ele se senta, que ele coloca a estola, é em persona Christi. Ali você está diante de uma pessoa, única pessoa que pode te libertar dos seus pecados. Isso é bênção. Experimente um dia fazer isso.
Experimente. A Antônia veio que nem um passarinho lá da capela, ela veio cantando, levantando os braços. Não foi, Antônia? Eu falei, isso é a libertação. Para estudar a palavra, o alimento para crescer, a palavra, Mateus 4:4. Não nos agrada comer sozinhos, perdemos o apetite. Para degustar a palavra, precisamos da comunidade. A gente lá no grupo de oração não lê a palavra, a gente não disseca. Quando a gente está dando uma palestra, a gente está falando da palavra. A palavra é alimento. A minha partilha aqui de ontem, poxa, Laura, dá um sono na hora que a gente vai ler a palavra. Quando eu começo a pegar a palavra para ler, me dá um sono. É claro que dá. Dá em mim, dá em todo mundo. Mas o quanto é importante você estar lendo a palavra junto com os seus irmãos. O pessoal do parque faz isso direto aqui. Quem é do parque que não participa aí do grupo da Expedita da Francisca, procura elas. Porque elas rezam o terço juntos, elas leem a palavra juntos, e elas vão fazer o retiro da quaresma juntas. Porque uma anima a outra. Isso é comunidade. É perseverar. E se animar. Amanhã vocês vão ver, na segunda-feira à noite, o vazio que dá porque não tem grupo. Dá um vazio, não dá? Pois é, porque falta alguma coisa, né? Para evangelizar, o terceiro ponto. A primeira é para orar, para estudar a palavra, é o terceiro ponto. Somos chamados a testemunhar a nova vida. Entretanto, só em comunidade é que somos evangelizadores. Porque você aprende, porque você escuta, porque você reza. Eu não posso falar de quem eu não conheço. Por isso eu tenho que conhecer Jesus para falar dele. Do que ele fez na minha vida, do que pode fazer na vida do meu irmão. Isso é evangelizar. E na comunidade se consegue. E para crescer nos dons carismáticos, os carismas aparecem e crescem em ambiente de comunidade, para o outro. A gente, quando entra em comunidade, aprende a servir. Aprende a servir. A nova vida que recebemos com batismo no Espírito Santo necessita do abrigo dos demais para sobreviver, perseverar, crescer nos dons carismáticos e poder emigrar todos juntos até uma pátria celestial. De outro modo, você morrerá durante a noite de solidão. Que é que eu falei dos exemplos das mariposas, né? Que eu estava falando das mariposas. Um outro exemplo, para você saber da sua importância no reino. Se você monta um quebra-cabeça, eu sempre com exemplo de criança, né? Se você monta um quebra-cabeça, ele fica perfeito quando falta uma peça? Não, você procura, a criança fica chateada. Monta um quebra-cabeça com uma criança que está faltando peça. Ele vai brigar com você. A peça que está faltando é você. O quebra-cabeça de Deus nunca ficará completo se você não vier junto com Ele. Não deixe o quebra-cabeça de Jesus desmontado, nem faltando uma peça. Nessa peça está escrito Laura, está escrito Antônia, Dorinha, está escrito. Vem ajudar Jesus a montar esse quebra-cabeça. Você é muito importante no reino. Jesus, ele pode não precisar de você, mas é você que precisa dele. Não deixe que as coisas do mundo valem tão alto a ponto de você não escutar Jesus te chamar. Vem montar comigo. Está faltando uma peça. Está faltando uma peça. E essa peça, eu posso pegar outra peça de um outro quebra-cabeça e montar ali? É única. É única. E Deus precisa de você.
até para montar o quebra-cabeça dentro da sua casa. Porque no momento você é o único que foi chamado por Jesus para montar esse quebra-cabeça dentro da sua casa. E é preciso coragem, ousadia para dizer sim a uma comunidade. Quando eu falo comunidade, é paróquia, né? Os ensinamentos da paróquia, da comunidade. Porque não é fácil renunciar. Não é fácil. Mas é uma bênção depois. Se você se mantém na raiz, na árvore, você vai colher bons frutos. Eu sempre falo para os meus alunos, por mais pequenininhos que eles sejam, cuidado com aquilo que você planta, porque você só vai colher aquilo que você planta. Com os filhos, com o marido, no seu trabalho. Planta agora para colher bons frutos lá na frente. Renúncia agora. Faz uma renúncia agora, porque você vai ver seus frutos lá na frente. Porque você não está renunciando nem por mim, nem por ela. Você está renunciando por um bem maior. Por mais difícil que seja, o Espírito Santo, ele te dá força para continuar a seguir. Todos nós que recebemos o mesmo e único Espírito, o Espírito Santo, fundimos-nos entre nós e com Deus. Fundimos-nos. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, número 738. É parte de um corpo que precisa de você. O corpo de Cristo precisa de você. Saiba disso. Se você não sabia disso, saiba. Mas eu não faço nada para Deus. Mas eu nunca fiz nada. Mas Jesus não olha as coisas que você faz. Jesus olha você. Do jeito que você é e do jeito que você está. Ele pede apenas um sim. Um sim sincero, inteiro. É isso que ele pede de você. A salvação opera assim em comunidade, porque só assim crescemos até a estatura de Jesus. Só podemos crescer e perseverar em comunidade. Não tente perseverar sozinho. Hoje eu não vou à missa, semana que vem também não vai dar. Hoje é o último capítulo da novela, não vai dar para ir. Né? Aparece muita coisa. Segunda-feira a gente já viu muitos testemunhos. Na segunda-feira é o dia que todo mundo está com preguiça, é o dia que chove, mas a gente tem que estar lá. Um dia que tem que estar lá. Tem uma vez que a gente chegou, as portas estavam fechadas há muitos anos atrás. Não sei se o Garfo lembra disso. A gente fez o grupo de oração na rua. A gente não quer saber. Cantando no gogó, mas a gente fez na rua. Não quer nem saber. Porque a palavra de Deus, ela não pode parar. Então, para concluir, pega Mateus 18, 19. Olha o que acontece quando estamos reunidos em comunidade. Mateus 18, 19. Isso aqui acontece em verdade. Isso também na sua casa, viu? Na sua casa também pode. Posso ir? Digo-vos ainda isto: se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, ou conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavra da salvação. Você sentou para rezar em comunidade, Jesus já está presente.
Você sentou com as pessoas da sua casa para rezar, Jesus já está presente. Isso é comunidade. Sozinho vai ficar congelado ou vai ficar seco. E em comunidade também, eu com a Ariane, a gente tentou fazer isso, mas a gente não conseguiu, porque ontem estava tudo muito molhado e hoje eu não consegui fazer. Se você juntar um monte de graveto grandes, juntar e amarrar, eu vou conseguir quebrar com facilidade? Mas e um só, eu quebro com facilidade? Todos juntos, isso é comunidade. A comunidade é difícil de ser quebrada, porque estão em oração, estão juntos. Amém? Então vamos rezar um pouquinho enquanto